Novamente, passamos a palavra ao confrade Divaldo Franco para dar sequência ao seminário Jesus, Luz do Mundo. Imaginemos uma cultura à margem do deserto. Faz 2000 anos, ambicionando a própria felicidade. Porque a Palestina, conforme era chamada então, havia nascido de muitas lutas. Eram 12 tribos que lograram unificar-se, 10 principais, 2 posteriores, e criaram um povo numa época primária de cultura, de vida, de comunicação. O que mais espanta nessa cultura é a questão religiosa. Sabemos pela paleontologia que o ser humano, assim que começou a pensar, concebeu a imortalidade da alma. Até hoje, em muitas grutas onde se encontram fósseis, alguns apresentam características que foram muito difíceis de ser interpretadas. Em algumas furnas, na África do Sul, por exemplo, em Feldofer, encontraram crânios humanos à entrada da gruta. Na Lagoa Santa, em Minas Gerais, nessa distância abissal entre os 2 locais, encontrou-se, da mesma forma, a presença de crânios humanos à porta da entrada. Em outras grutas na França, em particular, encontraram em volta de fogueiras, pedras, com desenhos grotescos, representando pessoas à volta das labaredas, das cinzas. E depois de muito esforço, decifrando as escritas rupestres que nós temos aqui no Ceará, no Piauí, chegaram os paleontólogos à conclusão de que aqueles crânios na entrada da furna tinham como objeto expulsar o morto quando ele voltava. Então ele estava colocado a sua cabeça no fetiche, numa superstição de que aquilo espantaria o que eles não sabiam explicar, porque não raciocinavam. Também em volta das fogueiras, as pedras com escritas rupestres primitivas, traços ainda sem cor, chegou-se à conclusão de que se tratavam evocações do inverno no mais além. E eles acendiam as fogueiras e as pedras representavam os membros da tribo que morreram, a fim de que se aquecessem. E é exatamente nesse período que o ser humano passa a escrever, a desenhar, a pintura, para depois começar a emitir sons, imitando os animais, os pássaros, mas trazendo no íntimo a imortalidade da alma. É a partir daí que irão surgir os feiticeiros, ou xamãs, aqueles que entram em contato com a vida depois da vida. E nasce o culto da morte,
Antropologicamente, o culto da morte elegia o tipo mais bonito da tribo e mais puro. Então, eram as ideias iniciais sobre a castidade que agradava a Deus. Eram virgens moças, rapazes, principalmente nos cultos aos primeiros deuses de bronze. Os sacerdotes, como qualquer criatura humana, foram transmitindo poderes a essas estátuas. O deus Baal, quando chegou o período dos metais, era uma forma algo humana, com uma abertura no que corresponde às vísceras do intestino, e 2 braços móveis. Então os feiticeiros perceberam que, se colocando fogueiras dentro do ventre, aqueles braços moviam. Era a dilatação dos metais. Colocando virgens nos seus braços, anestesiadas por determinadas substâncias alucinógenas, quando abria a fogueira, acendia, os braços iam movendo por dilatação, e o ser era jogado para dentro do ventre. Então, Deus havia aceito a oferenda. Allan Kardec, mais tarde, numa análise muito profunda da antropologia, vai dizer que, no começo, os deuses eram violentos, porque as almas dos indivíduos que desencarnavam eram brutais e apresentavam suas paixões. Daí exigiam, como adoração, vidas para terem vidas. E essa análise de Allan Kardec é muito bela. Depois das vidas humanas, das grandes tribos maias, aqui na parte americana, maias, astecas e etc., foram substituindo automaticamente depois por animais. E essa adoração prosseguiu até hoje, quando Israel começou a receber os profetas, os primeiros indivíduos portadores de mediunidade. Nasce o período do profetismo. E esse profetismo revela que só há um Deus que é tão poderoso que o nome sequer pode ser pronunciado em vão. Considerando-se isto, há 6, 7 mil anos, é de uma cultura que certamente não era terrestre. Esses espíritos vieram de algum lugar, sabendo disto. No Egito, no período de Ramsés, sempre me impressionaram, como a qualquer pessoa, as pirâmides, mas não a pirâmide como obra geométrica, mas como verdadeiro tesouro, porque ela é oca, tem corredores, tem os túmulos, tem as câmaras reais, em blocos, sempre pesando mais de 20 toneladas, cada bloco. Não tem cimento para argamassar. É tão bem cortado que uma é colocada em cima da outra e não passa uma gilete. Tão perfeita a união. Ou eram cavadas para poder completar nas chaves. Eu estive no Egito há menos de 2 meses. E tudo quanto durante a vida eu concebi, li, na doutrina espírita, ultrapassou essa realidade imaginária. Ver, por exemplo, uma pirâmide que a minha cultura dizia que foi construída de baixo para cima.
e constatar que foi de cima para baixo. Primeira montanha de areia, as primeiras pedras, e foram descendo. Mas eu havia lido faz muitos anos, uns 50 anos, um livro de um pensador inglês esoterista, Paul Brunton. Ele escreveu sobre a Grande Pirâmide. Ele é autor do século XX. E então ele descreve, por exemplo, que na Grande Pirâmide, no vértice, há uma abertura. E havia centenas de hipóteses durante mais de 7.000 anos. E se constatou que não se trata de nenhuma superstição. Quando se descobriram os meridianos e os paralelos do planeta, se percebeu que o meridiano de Greenwich, o meridiano inicial, passa exatamente por aquela abertura lá no Egito. Em Greenwich, segue e na abertura exata passa o meridiano inicial. Então aquilo foi proposital, só que não disseram para quê. A base da pirâmide, multiplicada pela letra Pi, a letra grega, e elevada a tal potência, que eu não me lembro, dá exatamente a redondeza do planeta terrestre, no tempo que se pensava que a Terra era um disco. Eles já sabiam que ela era ovalada. E a intimidade das armadilhas para que os ladrões não chegassem à tumba do faraó, que não eram apenas tumbas, tinham também outros valores de encontros, de escolas, de cultos e de ritos. Então, nós não podemos negar que essa população não era terrícola, porque os terrícolas éramos pitecântropos erectos. Estávamos saindo do primatas homini para o pitecântropos, para as chamadas raças de Grimaldi, 3 raças, de onde nascerá a raça humana, o biótipo humano. Aparecerá a negrinha na Ásia, na África, que é o primeiro tipo humano. Como é que nós aqui no Brasil nem possuíamos provavelmente indígenas? Ainda não tínhamos, porque não havíamos sido visitados pelos que imigraram da África. E o Egito já tinha esses biótipos, essa inteligência matemática, o culto das estrelas, o culto da imortalidade da alma, a reencarnação, a lógica da reencarnação. O livro dos mortos já era conhecido entre os adeptos de civilização mais recuada. De onde vieram esses conhecimentos? Vamos imaginar a Grécia, a que nos referimos no começo. Os pré-socráticos. Anaxágoras, 100 anos antes de Sócrates, dizia, por exemplo, que tudo está numa parte. E numa parte está tudo. O holograma. Pegamos hoje, se eu corto este cartão e fico com um pedaço, dentro do pedaço tem o cartão inteiro. Se eu vou diminuindo até invisível e coloco aquela partícula no microscópio, o microscópio repete o cartão original. Como poderiam imaginar isso? Há aproximadamente 3.000 anos. Então nós ficamos surpreendidos com todo esse processo de evolução, hoje em estudos cada vez mais revolucionários. Porque à medida que se descobre o primeiro biótipo, em outro lugar se descobre mais fósseis e se vai recuando. A idade da Terra, o cosmo, 14 bilhões de anos. A Via Láctea, a nossa,
aproximadamente 4 bilhões de anos. A evolução humana, 2 bilhões de anos. Então, a vida começou na Terra, no primeiro vírus, foi a primeira forma de vida, há 2 bilhões de anos. Mas não por acaso. Essa molécula unicelular, que é o açúcar que saiu da água, golpeando nos mares as rochas. De tanto golpear, saem os primeiros açúcares, que vão formar os primeiros seres unicelulares. Depois, esses açúcares se reúnem e formam as primeiras formas vegetais, formam os álcalis, os sais, as plantas marinhas. E tudo isso se vai multiplicando por automatismo através do tempo. Teoria materialista, teoria evolucionista, com a qual estamos de pleno acordo. Porque o Espiritismo é uma ciência que não admite superstição nem crendice. Então, todas aquelas formas, em milhões de anos, têm um processo rápido, lento, até chegar ao símio. O símio trepa na árvore, usa o caldo como a quinta perna para se manter, e ao descer da árvore, antropologicamente, ele já não necessita da cauda. Na evolução, a cauda recua e vira o apêndice, que nos traz até hoje problema. E então, de repente, esse biótipo, que tem a testa projetada para trás, o queixo para frente, muda em 2 ou 3 etapas genéticas. E aparece o biótipo atual. O queixo recua, a testa avança. E um terceiro cérebro se impõe ao primeiro, ao segundo, e é o neocórtex, a sede divina do pensamento. Sobre o cérebro mamífero, onde estão as nossas funções, e sobre o cérebro primata, que está bem junto ao cerebelo. Não pode ter sido um acaso. Algo, alguém, alguma coisa programou. E quando chegou a esse estágio, parou. A evolução parou nesse biótipo. Mas se acontece na atualidade, é só pegar uma rede de comunicação através do computador e ver uma criança nascer sorrindo. Nascer sorrindo. Nascer segurando a mão do médico, segurando o dedo. Uma criança nasceu com morte cerebral, eu vi hoje, ficou 3 meses morta e acordou rindo para o pai. Eu sou do tempo que a criança não era gente, era aquele bolo idiota que ficava não sei quantos anos até virar gente. Pois hoje um meninozinho de 5 anos rege uma orquestra de mestres de uma orquestra sinfônica. Outro, que não tem ainda a mão para uma oitava, toca Mozart de memória, em uma música tão difícil que somente Mozart, o autor, conseguia tocar bem. Ele vem e toca bem. Com quem aprendeu? Como é que pôde memorizar? Aí está, no Face e nas outras redes estão esses exemplos de gênios, mas não é um exemplo único, são dezenas
E o que me chama mais atenção, no Oriente, em especial, cuja cultura é totalmente divergente do Ocidente. Agora, o maior bailarino do mundo é um japonês, imagine, substituindo o clássico dos melhores bailarinos russos, Nijinsky. Nijinsky, segundo o balé clássico, dava o salto e 3 vezes ele tocava os pés. Então, a grandeza de Nijinsky envolveu esse rapaz em tanta fantasia que, quando ele morreu, foram ver se ele tinha asas dos pés, por causa da capacidade de subir. Pois o japonesinho agora nem dá ousadia para Nijinsky, ainda faz rodopio no ar, que ele não conseguiu fazer. O progresso intelectual, o progresso de natureza mecânica é tão rápido, tão violento, que a turminha que nasce dá uma surra na gente. Eu vou contar um fato de um amigo meu. Eu tenho um amigo de 80 anos, ele nega, ele mente, ele tem 90. Mas como negar a idade é chique, eu tenho 92, mas eu vou baixar daqui a pouco, eu vou começar a baixar. Então ele me disse, Divaldo, esse negócio de computador é uma tragédia. Eu sei porque eu fui datilógrafo, eu tenho até vergonha. 65 anos. Quer dizer, eu conheço da máquina de datilografia até o perispírito. E digo que a máquina de datilografia é a mãe do computador, porque está tudo lá direitinho. Muito bem. Então meu amigo perguntou, você se ajeita com este demônio que chama o computador? Eu digo, mas é o jeito. Ou a gente avança ou fica na retaguarda. E eu não vou ficar velho de jeito nenhum. Eu vou ser sempre jovem, vou aprender tudo, bem que eu não saiba, eu vou aprender. E ele disse, mas Divaldo, vou lhe contar o máximo. Eu aprendo, eu consigo alguma coisa, mas o computador parece que é médium. E depois, de vez em quando, o diabo entra no computador. Eu estava digitando e bati o dedo no lugar que não devia ter, mas tem. A tela ficou em branco. Eu fiz de tudo que você possa imaginar. Então, chamei meu neto, Guilherme, 6 anos, e disse, Gui, meu filho, o que é que esse demônio tem? Vou. Shift. Del. Pá. Aí, voltou tudo. Eu olhei para o menino e ele foi. Eu digo, não é possível. E continuei digitando. Mas Satanás não saiu. Daí a pouco, ficou tudo em branco. Eu tentei tudo novamente. Gui, ele veio. Meu filho, me explique. Vou. É assim, o dedinho apertou aqui, voltou. Ele disse, meu Deus. E ficou olhando para o neto. O neto assim, vô, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Vô, como é que você vivia antes de eu nascer? Porque é o tipo da pergunta. Então, nós vemos que a nossa sociedade biológica está num processo de evolução acelerado. Porque nós estamos mudando de mundo de provas, como escreveu Kardec, e de regeneração, ou melhor, e expiação, para o mundo de regeneração. Virá o mundo, não é teoria fantasista, de plenitude, em que a dor baterá em retirada da face da terra. Olha a coisa linda, até poética, né? A dor baterá em retirada da face da terra, e nós experimentamos a plenitude, o reino dos céus, de que nos fala Jesus Cristo. Então, isto é fascinante, porque foi anunciado há 2000 anos por ele. Ele estava pregando, e para que a mensagem tivesse um sabor de eternidade, ele reduziu-a a parábolas, a contos, a maior técnica literária que existe, a técnica narrativa, os koans, as parábolas, os mitos.
Então eu leio, por exemplo, uma parábola de Jesus, que parece que foi escrita ontem à noite. A parábola do filho pródigo. Quantos filhos pródigos somos aqui? Quantos? Não atendemos aos pais. Depois vimos que ele tinha razão. A tese cínica é a seguinte: quando o adolescente tem 10 anos, o jovem, o pai sabe tudo. Quando ele tem 14, o pai sabe alguma coisa. Quando ele tem 16, o pai é um dinossauro, não sabe nada. Quando ele tem 25, até que o velhote de vez em quando sabia qualquer coisa. Aos 35, às vezes papai acertava. Aos 50, papai era um homem de bem, sabia tudo. Porque é a experiência que nós vamos vivenciando. Então nós estamos num momento histórico, antropológico, em que o conhecimento nos surpreende. Eu tento avançar, porque nós temos uma casa de educação. Nós temos hoje 3.560 crianças, desde a criança na hora do parto até a criança do curso médio. E pretendemos ainda fazer uma universidade antes de eu desencarnar. Então eu já disse a Deus, se o senhor quiser uma universidade no bairro do Pau da Lima, não me desencarne. Porque nós vamos fazê-la. Se desencarnar, problema seu. Então, lidar com essa meninada é algo impressionante. E nós temos essas escolas desde há 70 anos. Fomos crescendo. Desde a escola iniciada embaixo de uma mangueira, em que a mesa era um caixote de cebola vazio, as cadeiras nós improvisamos de caixas de cebola. Até hoje nós temos 58 edifícios para poder albergar mais de 5.000 pessoas por dia que estão conosco. Quase 350 funcionários remunerados, 400 voluntários, que ali estão firmes, construindo este mundo a que se reportou Jesus. E que nós nos amaremos e fazemos isto com prazer inefável. Às vezes alguém me diz assim, mas Divaldo, eu quero agradecer. Não me diga isso. Sou eu quem agradece a oportunidade de poder amar, de poder fazer algo, dar à minha vida um sentido. Porque uma vida que não tem um sentido, diz Carl Gustavo Jung, não é uma vida, é uma vegetação. Todos nós temos que ter um sentido psicológico, para não termos vidas vazias. Como é a vida vazia? A droga de hoje à noite, que amanhã não serve para nada. Gozar bem o carnaval amanhã, para na quarta-feira amargurar e começar agora o tratamento das doenças que nós contraímos. Cuidado, eu sei que aqui ninguém vai, eu sei. Mas se for, cuidado, é uma festa. Permitam-me entrar num detalhe um pouco desagradável. Eu viajo muito, e em carnaval vamos para reuniões de jovens, e eu voltava uma vez às vésperas do carnaval para ir a outra cidade. E quando eu fui chegando à bagagem, uma moça muito bonita estava dando um presentinho que o governo do estado estava distribuindo. E então ela chegou e disse assim, olha para você brincar o carnaval. Eu disse, muito obrigado. Aí eu perguntei o que é. Ela disse, uma camisinha. Eu digo, mas será que cabe em mim uma camisinha? Não me veio na cabeça como é que podia vir. Eu estou chegando de viagem, estava com minha camisa direitinho, passada a ferro até, e era alegrinha. Eu disse, mas minha filha, no carnaval? Mas me explique, como é que faz? Põe na orelha, na cabeça, na mão. Não, é para evitar doença. Mas e o carnaval que é? É assim, é diversão. Eu fiquei com tanta pena dela que não fui adiante, porque ela foi mal instruída. O carnaval é uma necessidade ética, estética e psicológica. Descarregar tensões, todos nós temos tensões. O homem tem o direito de trabalhar, de divertir-se, também de repousar. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala trabalho e repouso.
prazer, alegria. É uma doutrina de alegria. Mas fala dos mortos. Mortos estamos nós, vivíssimos estão eles. Então é uma doutrina que nos convida à vida eterna, nos dá esse júbilo. Agora, nós é que aproveitamos da oportunidade e modificamos inteiramente. Não tem nada a ver o tormento sexual que é de todo dia. E que no carnaval, pela facilidade do prazer, explode, desequilibra. Mas esse tormento não é prazeroso. O carnaval é somente um instante que se joga para fora essa patologia da libido. Porque o problema não está no corpo, está na mente. Podemos brincar no carnaval de cair os dentes, não tem nada que ver. De cair os braços, cair as pernas. Pode haver nada mais lindo do que dançar um frevo e no outro dia ir para o médico para poder consertar os ossos. É alegria. Eu vejo passar, eu acho aquilo lindo. Agora, tem necessidade da nudez total, ou não total, da nudez de natureza erótica. Porque a nudez é um fenômeno orgânico. O erotismo é um distúrbio mental. Tanto se pode estar vestido ou despido. Pode passar aqui uma pessoa despida e quase não chamar a atenção. E pode passar um vestido com um toque erótico e chamar a atenção de todo mundo. Portanto, o problema está na mente, no primarismo. São os 3 primeiros instintos, os chamados instintos básicos: comer, dormir, fazer sexo. Eu conheço centenas, milhares de pessoas que com esses 3 instintos passam. Eu tenho um amigo que, quando eu olho para ele, eu tenho a impressão que ele sempre está dormindo, aquele rostinho redondo, está sempre aquela cara de sono. Ele é felicíssimo, não tem perguntas, porque a mente ainda não chegou às emoções. Eu tenho outro amigo, no dia que ele soube que estava com câncer de estômago e não podia comer, ele se matou. Porque a vida dele, o prazer, Divaldo, como é que eu vou viver sem comer? Ele disse: mas não é sem comer, é mudar o tipo de alimentação por um tempo. Aí, quando recuperar, você pode comer até tábua. E contei para ele que um circo chegou numa cidade e soube que naquela cidade havia um homem que comia um boi inteiro numa refeição. O gerente do circo foi ao homem e disse: você come um boi inteiro? Como? Você faria esse espetáculo? Faço. Então anunciou, e o povo que adora extravagância foi e lotou o circo. O homem sentou, comeu, mas, meu Deus, todo o boi. E aí, naturalmente, a notícia correu. No dia seguinte era gente. E o gerente foi ao homem e disse assim: você poderia fazer uma matinê e uma soirée, comer um boi à tarde e outro boi à noite? Ele pensou e disse: posso. E aí, à tarde, ele mandou brasa no boi, à noite outro. E gente chegou de todo lugar. Até de Sobral foi gente. De toda parte. Então, o que aconteceu? Aí o gerente ficou louco e disse: cara, você... Aí podia fazer uma matinal, uma matinê e uma soirée. Você pode comer um boi de manhã, 10 horas, outro boi às 4 horas, outro boi às 8 horas. Ele... Muito bem. E que horas eu vou jantar? Porque ali o boi era uma diversão. Então, nós adaptamos a nossa mente à vida. E podemos ter uma vida de carnaval perfeitamente prazerosa, mas já não ter a intenção de agora do que nós vamos desfrutar. O carnaval de sexo, o turismo de sexo, o Nordeste é famoso no mundo. Por turismo, sexo infantil. Mas por quê? Nossa corrupção. Eu vi há poucos dias também na internet que um grande ator oferecia à clientela estrangeira parcerias femininas. Um homem respeitável, casado, pai de família, adorado pelo país, com uma degradação moral desta que está aí nas páginas da revista. Então, aquele homem Jesus veio dizer que a verdadeira felicidade está nesse relacionamento de amor, de ternura, de respeito, de amizade, que a gente pode fazer de tudo que não prejudique ninguém.
mas que também não prejudique a si próprio, porque a sua lei é tão fantástica que ela manda amar a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a grande problemática do amor não é amar aos outros, não. É auto-amar-se. A maioria de nós não se ama. A gente se usa, se acostumou a usar, a fazer isso, fazer aquilo. Mas realmente não tem amor, tem conflitos imensos. Imagine os consultórios de psicologia, as psicoterapias, e principalmente as psicoanálises, por causa das funções sexuais bastante pervertidas, bastante divulgadas. Então a nossa mente se entorpece e as nossas emoções descem a níveis primários. É natural. O velho ditado, diz-me quem andas, eu te direi quem és. Dize-me o que gostas, eu saberei onde tu estás. Então é necessário que nós, nessa doutrina de Jesus, comecemos o grande amor amando-nos. Eu não me permito fazer tal coisa comigo porque eu me respeito. Então eu não me permito. Se eu amo uma pessoa e tenho todo carinho, porque quando a gente ama tem carinho, a gente procura mostrar o melhor lado da gente. Só quando fica íntimo é que a gente escorrega. Daí quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal com ele. Depois de 1 quilo, 1,5 quilo de sal, a gente já mostra a double face, o outro lado. Porque já tem intimidade, o amor já suporta. Na primeira fase é conquista, na segunda é aguentar. Porque o difícil no amor não é conquistar, é manter. Porque depois que a gente conquistou, já conquistou mesmo. Aí facilita e mostra o outro lado. E aquele que ama, diz isso, ignorava. E o encanto vai murchando e vai perdendo. Entra nesse ritual de amor e ódio, de simpatia e antipatia, a hora do prazer, a hora do desprazer. Mas Jesus recomenda que nós nos amemos, que nós nos queiramos bem, que nós superemos aquilo que nós não gostamos em nós. Quando eu vejo, por exemplo, tanta cirurgia plástica, eu digo, como a pessoa tem raiva do seu próprio rosto. E eu tenho uma amiga que ela fez tanta cirurgia, que um dia ela disse assim, Divaldo, tem hora que eu não me lembro qual é a minha cara. Ela já teve tantas, que quando vai memorizando uma cara, aí muda. Agora é uma cara japonesa, de olhos na testa, de boca no nariz, o nariz está no ouvido, mas se botou em todo lugar. Mas é desamor. Eu já fui menino. Os meus amigos acham que eu nasci com 40 anos, é ruim ser velho por isso. Várias coisas da velhice. Quando a gente tem idade e tem certa ética, não dê importância que está gagá, porque procede bem. Os jovens não procedem bem. Eu conheço muitos que já estão gagá desde os 20 anos. E então, eu tive os meus momentos de juventude. E com o tempo eu dei conta que eu não gostava de muita coisa em mim. Então eu não procurava meditar em mim, porque eu não gostava. E com o tempo eu me fui adaptando. Eu sempre conto uma experiência que o povo do Sul tem muita inveja do povo do Norte do Brasil. Já notaram? Quando eles falam nordestino, parece que tem sal na boca. Nordestino. Eu digo isso quando eu falo sulista, digo sulista, nem sei o que é. E então, eu tinha o complexo de que tinha cabeça grande. Sempre foi normal, mas eu meti na cabeça que era grande. E detestava a minha cabeça. Não sei por quê, não olhava no espelho. Olhava somente até os olhos, daí para cima, não olhava mais. E certo dia, eu fui a Londres, em 1967. Eu estava com 40 anos. E fui hospedar-me na casa do secretário da embaixada, que era um pernambucano, muito meu amigo. Hospedamos-nos, foi tudo muito agradável, eu não falo inglês. E ele me disse, Divaldo, você chegou no momento ótimo, porque depois de amanhã é 7 de setembro, e nós vamos ter uma festa na embaixada. Eu estou organizando a festa, e quero lembrar que você vai comigo. Eu tinha tal complexo de inferioridade, que eu falei assim, ir a uma festa na embaixada? Não vou. Mas por quê?
Ele disse, cara, é Londres, é a Embaixada do Brasil em Londres. O que é que eu, amarelinho de Feira de Santana, vou fazer na Embaixada de Londres? Ele disse, mas todo mundo que está lá é gente. Eu disse, mas não é para mim. Ele disse, por que não é para você? Eu digo, é difícil de explicar, eu não irei. Ele disse, vai. Você é meu hóspede e vai. Eu digo, já me arrependi de ter viajado. Eu digo, meu Deus, era só o que me faltava. No dia seguinte, ele perguntou, você tem fraque? Aquela roupa de pinguim. Eu disse, fraque? Não tenho. Porque a festa vai ser, a rigor vai ser com fraque. Eu, Pai nosso que estás nos céus, graças a Deus. Não tenho. Ele disse, mas... Eu digo, então eu não vou, né? Ele disse, vai. Nós vamos aqui a uma casa que aluga roupas. Aqui em Londres a gente aluga até perispírito, a gente aluga tudo. E ele me levou a tal da loja, uma loja fantástica, em Oxford Street. E eu estava acostumado com o brasileiro, né? A gente entra na loja e o brasileiro pergunta, o que é que você quer? Já está aborrecido porque foi dar trabalho. Quando eu entro na loja, o rapaz olha assim, good morning, sir. Eu digo, nossa, o que será que ele disse? Aí ele veio, meu amigo falou, não, eu quero a roupa. E ele veio, me trouxe a roupa, eu entrei na cabine, me vesti. Meus amigos, era uma luva. Eu até me olhei, eu estava tão bem que prendi a respiração. Digo, nossa. Quando eu saí, ele disse assim, que corpinho de toureiro, olha. Eu ainda tenho, né, toureiro? Claro, aposentado, mas ainda tenho. E então, disse, está muito bem. Está faltando agora a cartola. Aquele tal chapeuzinho horrível. Eu digo, a cartola. É o meu ponto vulnerável. Meus amigos, ele foi lá, trouxe aquele prato, bateu assim, botou, coroa aqui assim, com aquela coisinha de carnaval horrível. Ele olhou, eu não pude, com o inglês é diferente, ele fez assim, e voltou. Daqui a pouco lá veio ele com uma que eu supunha ser maior. E eu assim, Pai nosso, tomara que não dê. Não deu. Ela, com um pouquinho de força. Ele então fez assim, Eu digo, meu filho, é cabeça nordestina. E está aqui, tem massa aqui dentro. Não é cabecinha inglesa, não. E o rapaz demorou. Eu digo, não está achando. Daí a pouco ele veio e colocou. Aí entrou como a luva. Eu digo assim, que horror. Aí eu não aguentei, perguntei, o que você fez? Ele disse, descosturei e coloquei um elástico. Daria até para a cabeça de elefante, viu? Mas bem, quando a gente tem que passar por uma prova, passa. Eu digo, Deus, São Jorge não é meu amigo, porque São Jorge é o guia da Inglaterra. Com tanto santo foi arranjar São Jorge. Aí fui e disse, meu amigo, não me deixe a sós, porque eu sou o rei da baianada. Eu vou dar a primeira baianada, a segunda, a terceira. Não me deixe a sós. Eu não falo inglês, nunca fui a uma embaixada. Embaixada para esse povo complicado, eu sou meio baiano, não dá. Não, Divaldo, você entra da filha, eu estaria ao seu lado, imagina, eu sou secretário. Ele, a esposa, os filhos, e eu atrás. E à frente, aquele mestre de cerimônia inglesa, com aquelas roupas, com aquele bastão. Aí eu bati assim, Mr. Fulano, embaixador de tal. Eu digo, meu Deus, quando ele perguntou, o que eu vou dizer? E aí fomos. Quando nós estávamos a 1 metro, veio um amigo, pegou, Elcio, tirou a minha bengala de sustentação. Eu falei assim, você, calma. Quando eu virei o tal do mestre de cerimônia, assim, what your name? Eu digo, eu acho que ele está perguntando o meu nome. Eu disse, Mr. Franco, sua função, nothing. Ele espantou, nothing. Ele bateu, Mr. Franco, nada. Todo o salão olhou. Eu só faltei morrer. Chamei a atenção. Aí desci, estava o embaixador, a embaixatriz. Muito prazer, embaixador. Ele disse assim, Mr. Nada. Ele disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu também não sei. Mas você não é nada. Eu não sou nada. E como está aqui? É que eu sou hóspede do Elcio.
Mas não sou nada. Você é hóspede do Elcio? Eu digo, sou. Você é aquele cara que é espírita? Sou. Você é aquele que é médium? Sou. Fique aqui que minha mulher também é médium. Aí, senhor embaixador, senhora embaixatriz, e mister nada. Todo mundo chegava, aquele riso hipócrita. Olá, olá. E a gente falando sobre mediunidade. Só que quando eu estava no auge, ela disse assim, seu guia é um preto velho. Eu disse, o meu guia é um branco velho, acabado. Acabou aí o complexo. Eu então perguntei a um especialista, medi o crânio, fui um craneógrafo, tudo normal, é até pequenininha, considerando o meu tamanho. Mas são nossos conflitos. Questão e nosso transtorno. Ser alegre é uma necessidade da dopamina, esse hormônio que nos dá alegria. Jesus veio nos ensinar o reino dos céus, a alegria espontânea, a alegria de amar, de servir. Então ele vai narrando as histórias lindas do nosso dia a dia e mostrando que a felicidade desdita são nossos. Nós somos os autores da nossa vida e deveríamos fazer de tudo para que a nossa seja uma vida feliz. Ninguém veio à terra para sofrer. Ai, a terra é um vale de lágrimas. Não, é uma escola. A gente chora porque maltrata os outros, ou porque se maltrata. A função precípua da nossa vida é a autoiluminação, a busca da paz. É essa inquietação, o que é que me faz bem? É o descobrimento de si mesmo. Essa questão debatida por Sócrates, o autoconhecimento, conhece-te, a ti mesmo. Na razão direta em que nós nos conhecemos, nós nos amamos e amamos ao outro. Se eu me não conheço, como eu posso identificar o outro? Então eu vejo no outro os meus defeitos, não as minhas virtudes, porque eu não as conheço. Então temos o dever de seguir essa proposta de Jesus. No mundo só tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. A colocação verbal é notável. A maioria de nós quer vencer no mundo. Eu venci no mundo. Eu estou no top, nos 15 minutos de glória. Eu sou de tal natureza. Eu tenho na lista Forbes, eu participo. Isso é transitório, é o ego. E o ego é a aparência. Eu sou aquilo que sou. É o si de Rudyard, de Kipling. Se tu és capaz de manter o bom senso e a calma, quando todos já o perderam, se tu és capaz de enfrentar a dificuldade pela milésima vez como se fosse a primeira, se tu és capaz de suportar o mal com a tranquilidade de um viajante de primeira vez, esse if de Rudyard, de Kipling, nos mostra a grandeza do alto amor. E desde o dia que, através da doutrina espírita, eu percebi que só me acontece aquilo de que eu necessito para evoluir, a minha vida mudou completamente. Uma jornada longa. Já passaram pelas minhas mãos 110 mil jovens do bairro. O bairro mais violento do estado da Bahia. Encontro esses filhos espirituais em toda parte. Então eu lhes pergunto a alguns que sempre revelaram a tendência criminosa. Um deles, que foi meu filho adotivo, que me dizia, tio, eu tenho que matar. E eu perguntava por quê? Ele disse, eu não sei. Eu tenho que matar a punhal, enfiar o punhal no estômago e ver o sangue correr, o sangue quente. Quando ele tinha 4 anos de idade. Tio, eu vou pegar uma faca e vou matar a tia para o sangue quente correr na minha mão. Ele disse, mas que ótimo! Como é que você sabe que o sangue é quente? Eu se lembro, mas se lembra de como? A outra encarnação, é óbvio, porque aos 4 anos
Eles façamos o seguinte, vamos dar oportunidade à tia. Ela não fez nada. Nós temos 15 lares. Eu mudei para 15 lares. E um dia ele me disse aos 18 anos, tio, eu quero me emancipar. Era um assassino em potencial. E eu digo, meu Deus, eduquei um bandido, ele vai matar. Tinha um temperamento terrível. Me respeitava porque ele me queria muito bem. Então eu disse, eu concordo, meu filho. Você sai com 2 condições. Se algum dia você for provocado para matar alguém, você vem e mata-me a mim. Mas tio, porque fui eu quem lhe educou. A sociedade me ajudou a educar você com 2 meses. Você tem agora quase 19 anos. Viveu comigo. Eu não consegui fazer de você um cidadão. Então eu tenho que morrer, tenho que pagar. Você vem, mata-me, e depois vai e mata outra pessoa. Ele me disse, eu nunca faria isto. Eu digo, então, nunca matará ninguém. Ele me olhou. E qual é a segunda condição? Ele disse, meu filho, você tem um temperamento difícil. Todos aqui não gostam de você. Você sabe. Porque você conseguiu magoar todos. Eu lhe tolero, lhe amo, é meu filho. Eu gosto de você. Se algum dia você cometer um delito e for para a cadeia, não me mande alguém. Eu detesto intermediário. Porque o intermediário dá a impressão que ele está fazendo por ele e não pelo outro. Você é meu filho, eu lhe atenderei. Você me telefona, me faz uma carta, me faz um telegrama. Mas se mandar um intermediário, eu não tomo conhecimento. Então ele disse assim, ei, velho, eu era jovem, ei, velho, eu farei isto. Agora eu vou dizer ao senhor, eu não o procurarei nunca, só no dia que eu tiver problema. Enquanto eu não lhe procurar, está tudo bem. Está certo? Ele está certo. E fiquei trancado de emoção. Era meu filho, eu cuidei 18 anos. E disse assim, fico tranquilo, meu filho. Fique. Passaram-se os anos. 10 anos depois, mais ou menos, eu recebi o título de cidadania no estado de São Paulo, de uma cidade relevante. E o presidente da Câmara me convidou para ir um dia antes da solenidade. Eu fui. Quando lá cheguei, havia uma exposição de arte na Câmara e eu fui recebido pelos vereadores. Eles me levaram, mas não me disseram para quê. Quando eu estava junto ao presidente, antes da reunião, eles foram buscar alguém. E quando eu vi os 2 vereadores entrarem, era meu filho. Estava de óculos Ray-Ban, 10 anos depois, mas eu reconheci pelo jeitão de caminhar. Era um malandro perfeito, aquele malandro carioca. Eu digo, mas não é possível. Ele veio e chegou junto a mim e disse assim, tudo bem, velho? Eu digo, velho, é sua mãe. Eu sou jovem. Aí rimos, ele me abraçou. E eu perguntei assim, nunca matou? Ele disse, não, tio. Teve vontade? Muita. Mas por sua culpa, eu não pude fazer o que queria. Depois ele me contou que era artista plástico. Ele havia criado um gênero de arte, que aliás é muito comum aqui no Ceará. A areia colorida que se põe nas garrafas. Ele fazia retratos com areias e a borda com pedras semi-preciosas. E ficou um artista famoso. Mas eu nunca soube, porque ele usava um pseudônimo, ninguém nunca me falou. Então ele me disse, tio, eu tive muita vontade de matar, porque eu sou negro. E ele tinha muita mágoa. E as pessoas me querem explorar, porque eu sou negro. Eu digo, meu filho, agora a moda não é ser negro, não, é afrodescendente. Tudo muda. Você é afrodescendente, olha, coisa chique. Eu sou afrodescendente, ou melhor, eu sou portuga-descendente, porque sou descendente de português. Rimos. E ele disse, muitas vezes, os marchands das exposições quiseram me explorar. E eu tive ímpetos de os matar. Mas eu me lembrava do Senhor. O Senhor disse, primeiro venha e mate-me a mim. Eu não posso matar o Senhor, tio. Eu lhe quero bem, eu adoro você, velhote. Então você me pediu. Eu disse, por que agora esta cena toda nós temos que nos encontrar aqui?
Porque quando eu li no jornal que o senhor ia receber o título, eu vim aqui à Câmara, entreteci considerações sobre o senhor, eu vivi com o senhor 18 anos, disse que era merecido e tal. E eu sou artista plástico, então eu fiz um retrato do senhor. Naquele tempo chamava retrato, né? Depois fotografia, depois foto. E agora não tira mais foto, faz clique. E agora a gente clica. O mundo é interessante. Quando você diz, Divaldo, eu posso dar um retrato? Eu digo, não. Retrato é antigo. Mas quando eu jovem, sei lá, Divaldo, vamos clicar? Vamos, está na moda. E ele, então, me mostra o quadro. Eu tive um choque. Ele é desenhista de almas. O rosto não parece nada. Eu já sou feio, o rosto é pior. E então, mas eu olhei, havia algo que ele captou. Ele disse, meu filho, como é que você faz? Ele disse, tio, quando alguém me pede para fazer a sua foto, fazer um retrato de pintura, eu vou à sua casa e fico uma semana para captar a alma da pessoa. Porque a foto, a máquina faz muito melhor. Eu sou fotógrafo de sentimentos. Então, esse é o senhor? Eu digo, sou eu. Eu me vejo aí. Há algo, não é a pintura comum. E eu guardei a foto, nunca mostrei a ninguém, está guardado. Ele realmente captou a minha alma. Então ele me abraçou muito. E disse aos vereadores, este homem não deixou eu ser o assassino que eu sou ainda. Eu estou esperando ele morrer para quem me atormentar passa pela faca. Ele é muito engraçado. Então, é o amor que o Cristo nos deu. E é o amor que eu me dei. Porque eu disse, eu não vou permitir que este menino me vença. Porque todas as tias diziam, eu não fico com ele. E uma delas eu digo, então você não fica na casa. Você não veio para aqui para ser educada pela criança. Você veio aqui para educar a criança. Porque você é idosa. Ele é jovem. Eu não ponho nenhum para fora. Porque se eu puser para fora, eu mostro que não tenho capacidade de ajudar a sociedade. Ele sai daqui que é o lado, ele vai para onde? Para a roda de crack? Para a cadeia? E conseguimos 686 filhos. Todos eles documentados. Alguns como filhos biológicos, de epiderme negra. Fui a cartório e registrei nome do pai, Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe, não tem. Então, o notário disse, mas não tem. Eu digo, não tem. Por que não tem? Porque eu não sei. Ele disse, mas seu Divaldo, a mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Ele disse, mas é verdade. Aí eu botei o nome Alta de Souza, que morreu em 1901, não tinha nenhum perigo. Então, é esse sentimento de amor do Cristo que eu gostaria de passar bem suave, numa linguagem bem popular, no momento de afetividade. O tempo dos discursos da Revolução Francesa já passaram. Agora é o tempo da mensagem direta, leve para casa. Se alguém lhe ofendeu, ore bem para a pessoa e diz assim, não. Ele não merece eu me preocupar. Porque eu vou me preocupar e ele é um idiota. Não devolva mal por mal. O mal não merece consideração. Ninguém completa 92 anos sem ter passado de tudo, agressão, tudo que se imaginar. A vida é longa, a cultura é diversa. Eu visitei já 70 países, proferi conferência em países comunistas, na Bielorrússia, países das doutrinas mais variadas, muçulmanos. Falei sobre Jesus e Kardec em pleno coração da Turquia. E Deus ajudou até hoje. Então, nunca aceitei o mal dos maus. Alguém um dia me esbofeteou. Eu reagi, é claro. O sistema nervoso me jogou adrenalina na corrente sanguínea. Eu avancei e digo, mas eu sou espírita. O que é isso? E aí eu relaxei. Aí a pessoa me olhou bem e disse, me desculpe, eu me enganei de cara. Já imaginou? O indivíduo enganar de cara, como se a gente fosse tamborim de carnaval.
não me permiti deixar que ninguém me perturbasse. Então Jesus disse que vos ameis uns aos outros. Amar não é concordar sempre, é também ter a coragem de divergir. Eu te amo tanto que não concordo, porque te amo. Quando concordamos sempre, é insegurança. Temos medo de perder o afeto. Então não é afeto, é dependência emocional. Daí esse homem incomparável de Nazaré veio nos convidar neste momento, através das vozes do Senhor, das vozes espirituais. Porque Allan Kardec perguntou aos espíritos, questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Jesus. 2 sílabas. É a frase mais curta da filosofia universal. Jesus. E posso asseverar-lhes que é a maior bênção. E quando, aturdidos ou atormentados, perseguidos ou incompreendidos, lembremos dele como um amigo que não tem amigos, como um companheiro de jornada. E para deixar-lhes uma mensagem, permitam-me traduzir uma página de Humberto de Campos através de Chico Xavier, porém com a minha emoção. Era um entardecer em Jerusalém. A cidade famosa estava adornada pelo sol de plumas variadas. O vale do Cedron separava a montanha da outra, Sion de um lado, o Monte das Oliveiras do outro. E na escadaria do templo, um homem sentado no mármore contemplava o sol poente. Era um homem esguio, 1,75 m mais ou menos. A cabeleira abundante partida ao meio, caindo sobre os ombros, na tonalidade do cobre envelhecido. Os 2 olhos pareciam 2 estrelas no céu da face. E a natureza cantava o cromo de despedida do dia. Naquele momento, passou por ali uma jovem mulher, vestida à Babilônia, ostentava sobre os cabelos gemas preciosas. O andar dava-lhe a graça de uma bailarina do templo. E quando ela passou, olhou para o homem e ficou enternecida. Nunca havia percebido um rosto tão belo, que emanava uma vibração tão doce, uma simpatia tão penetrante. Parou, corrigiu o traje e disse: Nazareno, eu sei que tu és nazareno. Os teus cabelos e a tua barba são nazarenos. E sei também que acabas de chegar a Jerusalém, porque os teus pés estão marcados pela urze do caminho, e as tuas alpercatas estão cobertas de pó. Nazareno, eu quero te dizer que eu sou vendedora de ilusões. A minha casa é um vilino ali ao lado. Eu recebo hóspedes e fazemos festas famosas à sombra das figueiras velhas ou sob as noites coroadas de luar. Hoje é o dia do meu aniversário e eu queria fazer-te uma proposta. Eu gostaria de ganhar um presente. Hoje serei eu quem vai escolher o parceiro para a minha noite de paz. E eu te elejo a ti, porque nunca vi ninguém tão belo como tu. Tu virás. O Nazareno olhou para ela, sorriu e disse: hoje, infelizmente, eu não posso. Tenho compromisso. Nazareno, mas é o dia do meu aniversário. E amanhã ou depois eu não poderei. Eu te peço para que vás cedo ou tarde, antes ou depois do teu compromisso, eu te esperarei. Para que tu tenhas uma ideia, eu recusei hoje um rabino, recusei também o chefe de uma legião, e espero por ti, porque tu me fascinas. Deixa-me dizer-te um segredo, eu te amo.
Eu vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Tu virás? O Nazareno levantou-se e disse-lhe: não posso. Hoje eu não posso. Nazareno, eu não te cobrarei nada. Eu me quero presentear. E que farei para que me entendas? Vem à minha casa. Vem à minha alcova. Eu não te pedirei nada. Eu somente sugerirei que te sentes. E eu ficarei à porta, olhando a tua beleza refletida no espelho da minha cama de dormir. Eu nunca pedi nada a um homem. Todos a mim me pedem e pagam-me altos preços. Eu tenho as arcas e as burras recheadas de poder. Tu virás, sentarás, eu colocarei uma escrava para bailar diante de ti. Não posso, mas eu te digo uma coisa, hoje eu não posso. Mas o dia que não está longe, eu atenderei ao teu chamado. Nazareno, eu sou mulher que não tenho futuro. Em breve estarei no poste da lapidação. Os homens exploram-me e a lei me matará. Não me importo. Então eu quero hoje. Não tenho amanhã. Mas hoje eu não posso. Oh, Nazareno, que decepção. E a mulher partiu contrariada e desapareceu. 2 anos, mais ou menos depois, o Nazareno estava em Jerusalém, no poço de Betesda, as piscinas públicas, e estava atendendo a multidão. Quando chegou uma senhora, falou-lhe qualquer coisa ao ouvido. Ele sorriu e disse-lhe: eu irei contigo. A mulher deu-lhe a mão, atravessaram a ravina na direção de umas furnas na montanha. E a mulher disse: aí dentro, Senhor, aí dentro. Ele se adentrou, fechou os olhos, por causa do claro escuro, e começou a escutar um gemido. Distendeu as mãos e foi às apalpadelas na direção do gemido. De repente, seus dedos penetraram numa cabeleira basta, úmida, depus. O cabelo soltava ao contato dos dedos. Ele então abriu os olhos e naquele lusco-fusco ele viu o corpo de uma mulher que se retorcia, meneava a cabeça e ela dizia: foge, eu tenho lepra, foge, deixa-me morrer. Se eles souberem que tu estivesse aqui, eles se matarão. Foge. E naquele silêncio, ao peito ofegante da mulher enferma, uma doce voz disse: tu me chamaste. Um dia, tu me convidaste para ir à tua casa. E eu te disse: não posso. Naquele dia eu não podia ir, mas hoje eu posso. Hoje eu vim te ver. A mulher recuou, limpou os olhos, que eram 2 feridas abertas, e disse: tu, Nazareno, tu vieste, é tarde demais. Vê-me, Nazareno, eu sou toda podridão. Eu te agradeço porque vieste, mas é tarde. Deixa-me morrer, deixa-me. Não posso. Tu me convidaste. E eu te disse que viria. Abaixou-se, ergueu-a com seus braços fortes, estreitou-a de encontro ao tórax. A mulher cobriu o rosto para esconder os lepromas. E quando saiu, ele olhou-a com a mão, limpou a face amargurada. E ela começou a chorar. E ele disse: não chores. Eu te amo. Eu agora vejo nos teus olhos uma chama diferente. Porque tu me amas.
ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Vem, dorme. Se o teu corpo não serve para nada, eu aceito a tua alma. E a pecadora encostou a cabeça no peito do mestre. Ele saiu à natureza e ela morreu. A sociedade odierna faz lembrar-nos de alguma forma da mulher iludida. Em algum momento na história nós dissemos, vem a nossa igreja de luxo, de veludo, de tapete persa, de pedras preciosas, de metais muito raros, vem. Ele disse, hoje eu não posso. Senhor, nós te pedimos para que nos dês a glória terrestre. Não posso. E hoje, quando estamos tão inquietos, com tanta preocupação, tão desamados, tão armados, Ele vem ter conosco e diz suavemente, vinde a mim. Sine te parvulus, venire ad me. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Tomai sobre vós o meu fardo. Recebei de mim o meu jugo. Suave é meu fardo. Leve é o meu jugo. Vinde. E essa voz amorosa nos chama docemente, pelo menos agora, sem nenhuma queixa, sem nenhuma mágoa, digamos, Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que é bela, que é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelos olhos meus, que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos eu faço uma oração, porque eu sei que depois dessa vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que explode em lágrimas nos olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta prova na vida nova, eles ouvirão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome fornece a vida em dúlcida emoção. Diante de minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses,
que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de psicografias, de poesias, pelas mãos de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que noutra reencarnação eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Mas não é importante que esse lar seja uma mansão, um palácio, um apartamento, duplex, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato ou de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.